Não vai ter jeito mesmo. Eu vou deixar o microfone aparecendo mesmo, porque daí ele fica um pouquinho melhor pra, pra gente tá conversando aqui alegremente, né? Gente, então, quando eu falo a respeito, né, de espiritualidade e tudo mais, da expansão de consciência, o que que é, na verdade, a expansão de consciência? É basicamente você entender, né, você conseguir assimilar que dentro daquele universo que você vive, tem um universo muito maior, né? Por exemplo, a gente fala, vou dar um exemplo aqui. A gente fala a respeito, né, de quem é, por exemplo, é católico, essas religiões, né, diríamos assim, mais tradicionais, por exemplo, ele às vezes menospreza ou age com certa ignorância perante quem é, por exemplo, da Umbanda ou do Espiritismo, ou enfim, né, até mesmo do Candomblé, né, ou de outras religiões, né? Estou dando um ênfase no geral mesmo, né? Mas o que acontece? A mente, às vezes, do católico, por exemplo, ela tá tão fechada para entender que Deus e Jesus, que é o nosso único Salvador, que de fato é realmente, mas existem outros meios também de você conseguir atingir essa salvação, essa liberdade do seu espírito mesmo, né? Por exemplo, você pega, por exemplo, a Umbanda, né? A Umbanda você tem diversas falanges dos orixás. E o que são orixás? Orixás, se você vai pegar a tradução do Yorubá, que é a própria raiz africana, a descendência africana, se você pega a raiz da palavra, significa luz na sua cabeça, entidade de luz. Ou seja, por que, por exemplo, pessoas do catolicismo ou grandes pessoas do catolicismo, eles abominam essa outra religião para ter a ideia da separação. Ah, não, peraí, o meu é melhor que o seu, ou isso, ou aquilo, né? Na verdade, não. Tipo, eles justamente fazem tudo isso porque eles não querem que você saiba que existem outras formas de você se conectar com a sua divindade. Entende? Por exemplo, vou dar um exemplo. Você pede tanto para Deus isso e aquilo e não sei o que, e pede a casa dos seus sonhos, e pede um carro, pede emprego, nananá, beleza. Às vezes Deus não te responde na hora que tu quer, mas Ele tá te ouvindo, né? Ele está te ouvindo. Só que às vezes Deus vai estar tão ocupado fazendo coisas do universo que são tão maiores do que o teu pedido, que às vezes você vai achar que ele não está te escutando. Mas na verdade ele está sim, tá? E ele está te escutando através dos orixás. Agora entrando no conceito mais, mais não correto, mas modo de falar mesmo. Eu me expressei errado. Quando você tá ali, por exemplo, fazendo um rezo seu e tudo mais, né? Você acha que só tá rezando para Deus, mas na verdade, naquele momento, você tem diversos orixás ali junto com você, tem seu anjo da guarda, tem seu mentor espiritual, seu guia espiritual, seja lá como você quer chamar, e que eles se manifestam muitas vezes como orixá. E por que ele se manifesta como orixá? Porque os orixás, eles foram espíritos que já vivenciaram a experiência terra. Então, quando você pega um espírito que já vivenciou a experiência terra, ele sabe das dificuldades, de todo como funciona esse sistema,
de manipulação, de aprisionamento, que é a Terra, né? Então, quando você vai lá e às vezes você pede assim, por exemplo, ai Deus, eu queria uma casa, ou isso e aquilo, beleza, seu pedido vai ser realizado, né? Isso daí, sem dúvida, vai ser realizado. Portanto, que você, né, defina como você quer a casa, especifique o seu sonho, especifique o seu desejo. Porque entenda que se você vai falar assim, Deus, eu quero uma casa, eu quero um carro. Deus, ele pode te dar um carro caindo aos pedaços. Ele vai colocar a oportunidade para você ter um carro. Não interessa qual carro que é, porque você pediu o carro, né? Então ele te deu. Assim como a casa, se você não especificar como você quer a casa, ele vai você às vezes pode estar até na internet, mexendo no Facebook, no Instagram, vai aparecer um anúncio de uma casa. Não interessa. Deus colocou a casa no teu caminho. Então é você que não quis, né? Mas, Gustavo, eu não gostei, é uma casa feia, é isso? É claro, você não especificou. Entende? Então, como Deus e o universo e tudo isso, até mesmo o teu pensamento, ele é quântico, você tem que dar os inúmeros detalhes. Se tem medida, tem dimensão, isso, aquilo, coloca tudo em detalhes, aquilo que você quer. Porque daí Deus vai fazer o possível, né? Deus, ou a energia primordial do universo, enfim, como você queira chamar. Ele vai fazer o possível para enviar aquilo para ti. Às vezes pode demorar um tempinho, às vezes não. Mas o que eu quero que vocês entendam, gente, é que muitas vezes o Deus ele tá te ouvindo, mas só que ele vai enviar os servos dele. Quem vão ser os servos? Vão ser os orixás. Vai ser o preto velho, vai ser o caboclo, vai ser o cigano. Quem é o preto velho? O preto velho são aquelas pessoas de idade, as pessoas sábias que viveram aqui no tempo das senzalas, da escravidão, mas que eram pessoas que detinham uma sabedoria intrínseca, uma sabedoria, uma inteligência, uma conexão com o reino elemental, que é a natureza, né? Quem são os caboclos? São os índios. Todo tipo de índio é caboclo. Por que ele é caboclo? Porque a própria essência primordial do índio já é conectada com as matrizes da natureza. Diferentemente do homem, né, do meio urbano, que está no meio de uma selva de pedra, selva de tijolo ali, sendo contaminado por um monte de frequência eletromagnética, Bluetooth, Wi-Fi, 5G e não sei o que, inúmeras coisas. Então, o índio, ele sim, ele tem essa conexão divina e força do caboclo, que é a verdadeira essência curandeira. Tá, agora vamos lá para os ciganos. Os ciganos, eles vinham e faziam, eles sempre foram meio que um povo, eu acho que é nômade a palavra, né? Nômade, que sempre está transitando para lá e para cá e tudo mais, né? Eles sempre foram os povos que foram transitando para lá e para cá, indo de cidade em cidade, às vezes estabelecendo em alguns lugares. E eles eram os povos que abriam tarô, se conectavam com essas energias, né, telúricas, ou até propriamente as energias astrais ou consciências astrais, né, que eles te indicavam, te davam uma direção. Por exemplo, naquele tempo, às vezes você ia lá consultar com um cigano para pedir, tá, mas cigano, o que vai acontecer nos próximos anos, o que vai acontecer comigo, né, tipo assim. E ele, através das cartas, ou às vezes até com búzios, seja lá qual fosse a ferramenta que ele utilizava, né? Ele era uma pessoa que tinha esse contato mediúnico extrasensorial
com o plano divino. E eles auxiliavam as pessoas. A troco do quê? A troco às vezes de um dinheirinho, de uma moeda, né? Assim, quando eu digo moeda, seja ouro, prata, enfim, ou às vezes algum outro bem que você tinha disponível também para realizar essa troca, né? Então, povo, o que acontece é o seguinte: muitas pessoas hoje veem Deus como somente uma única força, assim, e não. Deus está em todas as formas de vida. Independente se é um caboclo ou orixá, ou isso ou aquilo, ou se é um elemental da natureza, um gênio da natureza, um deva, Deus está ali, né? Então eu vejo que quanto mais a gente acaba expandindo essa nossa consciência para poder também entender que há outros universos dentro desse próprio universo que a gente vive, a gente está mais apto a receber essas bênçãos. Porque se você tem uma mente fechada, que você abomina espírito, que você abomina isso, aquilo, porque você comer carne no domingo tá errado, sei lá, tô dando um exemplo, né? Ou tipo, sei lá, ou você fazer, sei lá, qualquer coisa. Tipo, existem as doutrinas que demonizam tais atos, né? Sendo que, na verdade, muitas vezes uma falta de percepção, uma falta de consciência, né? De poder entender que cada um de nós, temos esse nosso livre-arbítrio para poder fazer aquilo que nos faz bem, né? Se eu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se eu gosto de, eu, por exemplo, não tenho nenhuma religião, mas eu sei que o meu preto velho ou meu caboclo, a hora que eu vou, por exemplo, fazer um rapé, a hora que eu vou acender um cachimbo, não cachimbo de maconha, nem nada, é cachimbo sagrado, rezo, tabaco rezado, sagrado, né? Quando eu vou consagrar isso, eu sei que o meu preto velho tá próximo de mim, tá aqui junto comigo, porque ele, como meu mentor espiritual, ele vai estar também degustando daquele momento em que eu tô ali firmando um rezo, firmando uma oração, firmando uma intenção, para que aquela fumaça, quando eu puxe no cachimbo e eu solto ela, ou seja, não trago, jamais trago, porque o espírito do tabaco, o próprio tabaco, ele é um espírito, e quando você traga ele, você está aprisionando ele, e isso vai te trazer doenças, né? Enfim, quando você está no seu processo ali de fazer às vezes uma defumação, seja lá acender o incenso, o tabaco, o rapé, né? Alguma forma de você aumentar ou elevar suas energias, essas entidades, elas vão estar junto com você. Elas vão estar próximas de ti. Mas Gustavo, eu devo ficar com medo? Não, não deve ficar com medo. Eu acredito que tudo vai ser muito relativo do seu padrão de vibração. Entende? Então, se você, por exemplo, você vai fazer um rezo, mas daí você tá lá rezando e pensando lá no outro, nossa, o fulano comprou um carro novo, o fulano tá com uma casa nova, tipo, meu Deus, o cara tá fazendo isso, tipo assim, isso de certa forma é inveja, né? Às vezes você está admirando ali, você até pode falar, não, legal, que massa, fulano, que você comprou o carro, mas você está morrendo de inveja. O que você está plasmando? O que você está emanando? Inveja. Inveja é um sentimento muito baixo, né? Não é um sentimento de iluminação, de aceitação, de compreensão, de compaixão,
até mesmo de coragem que é ali, ó, 200 Hz, 250, né? Então, ou seja, como eu disse, tudo vai depender da sua intenção, da sua frequência, de como você está naquele momento energeticamente. Quando você está nos seus momentos que você está um pouco mais para baixo, você precisa saber reconhecer quem você é. Ou seja, se eu não sou uma pessoa invejosa, mas se naquele momento eu estou sentindo inveja de uma pessoa, opa, tem coisa errada. Eu não sou invejoso, por que eu estou sentindo isso? Então, é isso. São as influências energéticas que, assim como as energias boas que estão fluindo aqui e as energias ruins estão fluindo aqui. Qual delas você vai dar passagem para estar ali com você, de você compartilhando essa ideia, entende? Tudo vai depender da sua frequência. Se você dá passagem para essas energias ruins, você sempre vai estar numa energia ruim. É a mesma coisa, por exemplo, eu chegar num escritório, eu sou um advogado, ou um secretário, ou seja lá, qualquer coisa. Mas eu trabalho com muitas pessoas que estão naquele mesmo lugar que eu. Se todos os dias, ou se alguns dias da semana, eu chego com uma cara triste, isso, meio borocochô, quantas pessoas realmente vão desejar vir me dar um oi, um bom dia, ou sei lá? Ninguém vai vir fazer isso. Porque você, tipo, tá fora, entendeu? Você tá, tipo, fora de cogitação, porque sai fora, o que eu vou querer dar um oi pra aquela pessoa que tá emburrada ali, é perigoso eu receber um xingão ainda, entende? Então todas as pessoas, elas vão se retrair perante a isso, né? Mas, se você chega com um alto astral, demonstrando felicidade, alegria, dando bom dia para todo mundo, chega sorrindo, a partir disso, todas as pessoas do escritório, elas vão querer, pelo menos, ser amigos de você, né? Ou às vezes dar um bom dia, ou tipo, realmente criar um reflexo, né, dessa empatia que você está tendo com os outros, né? Por exemplo, como é esse exemplo, ninguém vai vir te dar bom dia se você está triste, mas a partir do momento que você está vibrando uma energia elevada, você atrai pessoas para estar junto de você. É aí que você começa a criar esse senso de comunidade, você vê quem está junto de você que, tipo, cara, quer interagir, quer somar com você, sabe? Entende? Então, tem todos esses fatores, né, que conforme eu fui estudando também, eu fui avaliando, né, pô, isso daqui faz sentido, isso daqui não faz sentido. Então, tipo, a gente tem que ter, sim, esse filtro, né, para inúmeras coisas, mas a gente também tem que ser aberto, né? E acredito que esse seja o vídeo de hoje, né? Essa questão de sem preconceito, sabe? Vá de mente aberta para aquilo que você não conhece, mas saiba ter os filtros. Saiba ter os filtros, porque vai ter muita gente que vai falar baboseira para ti, enquanto você tá ali, né, demonstrando interesse. Às vezes, se você não tá ligado, se você não tá atento, orai e vigiai. Se você não tá atento, as pessoas elas vão te ludibriar ao máximo, ao extremo, né? Mas a partir do momento que você está na sua presença do eu sou, né? Aí as coisas mudam. Aí você entende quem é verdade e quem é joio, né? Então é isso, povo. Gratidão.